Irmãos, eu queria falar hoje sobre um tema que todos nós somos tentados a cair nele, que é o desânimo. Os irmãos estão me ouvindo aqui desse lado? Está me ouvindo muito bem? Todos nós temos a tendência ou a tentação de desanimar. Desanimamos porque tendemos a cansar. Eu não estou falando de cansaço físico. Cansaço físico, você dorme, come e descansa e melhora. Mas muitas pessoas estão cansadas, não é no físico, cansadas na alma. Cansaço. Pessoas que estão prestes a entregar os pontos, a desistir, a abrir mão. E quantas pessoas eu tenho encontrado? Casais que estão cansados, líderes que estão cansados, empresários que estão cansados. O que gera esse desânimo e esse cansaço nas nossas vidas? O que gera esse cansaço e esse desânimo são lutas prolongadas, excessivamente. Vitórias que demoram demais chegar. Lutas que você tem lutado, tentado, pelejado, mas parece que não vem a colheita, não vem o resultado. E com o passar do tempo, então, alguns irmãos esmurecem, desanimam. Já encontrou alguém desanimado? Vou fazer uma pergunta: você já desanimou alguma vez? Sabe, às vezes eu sou tentado a desanimar. Mas o desânimo é uma escolha. Muitos irmãos enfrentam diversos problemas. Então, uma mulher que quer engravidá-la, tenta engravidá-la, peleja para engravidar, mas parece que não dá certo. Conheço irmãs que já tentaram a inseminação e não deu certo, já tentou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e parece que não vem, e chega um momento, parece que cansa, parece que a resposta não vem. Conheço irmãs que têm lutado pelo marido, maridos que têm lutado pela esposa, mas parece que nada muda, parece que o casamento é o mesmo, a situação é a mesma, nada muda, a colheita não vem, a resposta não vem, o casamento é o mesmo, vivem mal, as brigas são constantes, e muitos tendem a desanimar. Gente que está esperando ganhar mais, esperando uma promoção no trabalho, esperando um emprego novo, mas parece que as coisas permanecem do mesmo jeito. Gente que está tentando passar num concurso, tentou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Minha cunhada faleceu ano passado, esse ano, início do ano. Ela tentou, ela fez direito, terminou o curso de direito, prestou a OAB, não passou. 2º ano tentou de novo, 3ª vez, 4ª vez. Por resto ela desistiu, porque não conseguia passar. Quantas pessoas estão cansadas da libertação de um vício? Você fala: pastor, mas crente tem vício? Sim, eu tinha um membro da igreja que fumava. Ele era anfitrião, só eu e ele sabia, ninguém mais podia saber. Eu falei: irmão, só entre nós aqui, mas vamos orar para vencer esse vício. Mas ele nunca conseguiu romper, sair. Oramos, jejuamos, lutamos, e às vezes a pessoa, no decorrer do tempo, ele cansa por causa de enfermidades constantes, uma enfermidade que nunca se cura, o tempo todo está lutando com aquela enfermidade, parece que o negócio não muda, não vem a cura. E quantas pessoas cansam porque estão esperando um casamento, esperando o varão, esperando a varoa, e não vem. Tentou 1 vez, não deu certo, tentou 2, não deu certo, e os anos vão passando, e a pessoa às vezes fica cansada.
E às vezes ela tende a desanimar. Gálatas capítulo 6, verso 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A Bíblia está dizendo o seguinte: nós não podemos cansar de fazer o que é certo. Faça o que é certo. Pastor, eu tenho que continuar orando? Continua orando. Pastor, eu tenho que continuar jejuando? Continua jejuando. Pastor, eu tenho que continuar trabalhando? Continua trabalhando. Pastor, e essa enfermidade eu preciso continuar tomando esse remédio? Continua tomando esse remédio. Pastor, e essa célula não vai para frente, eu continuo liderando ela? Continua fazendo o que é certo. Ao seu tempo você vai provar da colheita. Fala um amém mais forte. Ao seu tempo. Nós não podemos cansar de fazer o que é certo. Fala para o seu vizinho: não canse de fazer o que é certo. Você que é casado, não canse de perdoar. Tem que perdoar todo dia. Pastor, mas até quando eu vou perdoar? Não se canse de fazer o bem. Ao seu tempo você vai colher. Não se canse. Você sabe que pastor é tentado a ficar cansado também. Quando é que pastor é tentado? Eu não canso. Eu sou tentado a cansar. Quando é que eu sou tentado a cansar? Quando eu prego e eu vejo que a vida dos irmãos não muda. Eu falo: meu Deus, será que está valendo a pena? Será que vale a pena de novo, domingo, falar a mesma coisa, pregar a mesma coisa? Entende? Parece que nada muda. Não é que você cansa, você é tentado. Eu sou tentado a cansar quando alguém me deixa. Ele fala: pastor, vou embora, não vou andar mais com você. Mas às vezes você é tentado a cansar. Mas a Bíblia diz que você não pode parar de fazer o bem. Se você é líder de célula, você não pode cansar de liderar a sua célula. Não pode cansar. Continua fazendo bem, continua fazendo o que é certo. Toda quarta-feira ou sábado, ou sei lá que dia que é a sua célula, vai para a célula com o coração em chamas. Vai para a célula para compartilhar a palavra. Vai para a célula para adorar a Deus. Pastor, mas os irmãos não mudam. Ao seu tempo você vai colher. Fala para o seu vizinho: ao seu tempo você vai colher. Não deixe o desânimo parar você. Quando você se cansa, a tendência é desfalecimento. É você ficar desfalecido. O que é desfalecido? É gente que não importa mais o que vai dar. Esses dias eu estava reunido com os pastores e falei para eles: tem alguns sinais do casamento e relacionamento. Então, enquanto o casal está brigando, está ótimo. O dia que o casal parou de brigar, tem alguma coisa errada. Pastor, enquanto o marido está cobrando da mulher alguma coisa, isso é um bom sinal. Enquanto a mulher está cobrando do marido alguma coisa, isso é um bom sinal. Porque eles não desistiram um do outro. O ruim é quando um fala: não falo mais nada, acabou. E aí tanto faz, tanto fez. O que virou? Desfalecimento. Ele não importa mais. Ele não importa se a célula vai para frente ou se não vai. Ele não importa se ele vai prosperar ou se não vai. Ele não importa se Deus está com ele ou se não está. Ele não importa com mais nada, porque ele desfaleceu. Ele cansou, e o cansaço virou o que? Desfalecimento. Você não pode deixar cansaço tomar conta de você. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor não se cansam, eles renovam as suas forças. Quantos querem ser renovados nessa noite aí? Diga glória a Deus. Eu creio que hoje Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você vai sair daqui renovado em Deus. Diga aleluia. Eu quero usar como exemplo a vida de Davi. Antes de ler o texto, eu quero contar para você o panorama. Você sabe que Davi, quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir Davi, Davi não foi convidado. Ele não foi convidado, os estudiosos dizem alguns motivos.
talvez porque ele era um filho bastardo. Mas o fato do profeta, do sacerdote ir na casa de Jessé era um evento, uma festa. Usavam-se as melhores roupas, fazia comida, um jantar para receber. Todos os filhos foram convidados, mas Davi ficou no campo, cuidando de ovelhas. Não foi chamado. Ele não foi chamado. Quando todos os filhos foram passados diante de Samuel, e Samuel pergunta se tinha terminado, ele falou, não, tem um, mas não vale a pena chamar. Ele falou, traz ele. E então Samuel derramou azeite na cabeça de Davi, e Davi foi ungido rei. Agora, do dia que Davi foi ungido rei, até o dia que ele assumiu o reinado, foram 13 anos. Quantos anos? 13 anos. Davi terminou de ser ungido, voltou para pastorear as ovelhas do pai. A Bíblia diz que ele foi levar lá alimento para os irmãos e também para os generais, um queijo de Minas para eles. E quando chega lá, está Golias afrontando o exército de Israel, e Davi então se posiciona e mata Golias. Preste atenção, ele não foi chamado na casa do pai. Agora diante de Golias, ele mata Golias. O que ele ganhou por matar Golias? Ganhou perseguição. As mulheres começaram a cantar, Saul matou 1000, mas Davi matou. O rei ficou tão irado que queria matar Davi. A Bíblia diz que Saul ficava tão possesso de raiva, ele ficava endemoniado. E eles então chamaram Davi para ir tocar, para amenizar, para expulsar o demônio de Saul. O que Davi ganhou por ir lá tocar para Saul e expulsar o demônio de Saul? A Bíblia diz que o rei pegou uma lança e jogou para matar Davi. Davi esquivou e pegou na parede, cravou a lança. Ele queria matá-lo. Davi teve que fugir. Agora, fugir de um rei dentro do seu reinado não é um negócio fácil. Ele teve que fugir para todos os cantos. Um homem sem casa, sem moradia, carregando a família, foi parar na caverna chamada Caverna de Adulão. A Bíblia diz que juntou a Davi 600 homens, só gente boa, endividados, apertados, amargurados, só gente da alta. Juntou com Davi. Davi ficou com aquele povo ali. Acontece que Saul está perseguindo Davi. Davi foge então e vai parar numa cidade chamada Gate. Sabe o que é a cidade de Gate? Gate é a cidade de Golias, cidade dos filisteus. Ele não podia ficar em Israel, teve que sair para a cidade de Gate. E lá ele chegando, o próprio rei dos filisteus falou, você não pode ficar aqui, meu amigo. Não tem como, se vier inimigo contra nós e você se juntar contra eles, eu estou frito, você não pode ficar aqui. Davi teve que sair de Gate. Pior momento da vida de Davi talvez seja esse, de chegar num lugar onde ele matou Golias. Pensa a aflição de estar num lugar desse, no meio dos inimigos. Mas nem lá ele pôde ficar. E ele então foi para uma cidadezinha pequena chamada Ziclag. Foi morar numa cidade chamada Ziclag. Lá ele saiu para pelejar uma guerra que nem pertencia a ele, uma guerra dos filisteus. E quando ele retorna da guerra, o texto de 1 Samuel, capítulo 30. Acompanha comigo no telão. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferido e queimado. Ziclag era dos filisteus, mas os amalequitas vieram, queimaram a cidade e roubaram as pessoas, levaram as pessoas. Verso 2: tinha levado cativas
as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos levaram cativos. Verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Davi sai com 600 homens, 200 ficam cansados e param. Ele segue com 400 homens, encontra um egípcio que era servo dos amalequitas, que foi deixado com fome, doente, no meio do caminho. Davi então dá comida para esse egípcio, ele recobre as forças e conta onde está o exército amalequita. Davi chega com 400 homens à noite, eles não estavam esperando. Davi então vence aquela batalha, pega todas as mulheres, todas as crianças, retorna para Ziclag e traz ainda o despojo, a riqueza que ele não tinha. Ele pegou, se tornou mais rico ainda do que ele já era. Ou seja, Deus fez algo sobrenatural na vida dele, e eu quero dizer que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida também. Deus vai fazer algo sobrenatural. Como que Davi se reanimou? Para falar de como Davi se reanimou, nós precisamos entender o que abre a porta do cansaço na nossa alma. A Bíblia está dizendo que cansaço é uma escolha. Gálatas diz: não cansemos. Fala para o seu vizinho: não canse, irmão. É uma escolha não cansar. Você precisa escolher não cansar. Quando é que nós cansamos? Quando nós abrimos a nossa mente para pensamentos contrários àquilo que está escrito na palavra. Pensamentos que vêm na nossa mente, pensamentos que vêm trabalhar na nossa vida. E quando nós aceitamos esses pensamentos, então isso drena a nossa energia. Quantas pessoas acham que estão sofrendo demais? Quantas pessoas se acham pequenos demais? Quantas pessoas acham que a luta está grande demais? E vai aceitando acusações, pensamentos ligados ao merecimento. Eu não merecia passar por isso. Eu não merecia esse sofrimento. Eu não merecia esse casamento. E você vai aceitando esses pensamentos. Isso vai drenando a sua energia e vai gerando um cansaço de alma, não físico, cansaço de alma. E o resultado pode ser desfalecimento. Deixa eu mostrar para você 3 coisas que produz desânimo. Quantas? 3 coisas que produz desânimo. Olha o verso 4. Capítulo 30, verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e... Tem alguma coisa errada em chorar? Sim ou não? Não, chorar é bom. Chorar lava a alma. A Bíblia diz que as nossas lágrimas são colhidas em odres de ouro. Quando você chora, Deus recebe a sua lágrima. Mas esse choro aqui, ele é um choro de lamento. Ele é um choro estranho. Ele é um choro de você se colocar na condição de coitado. Ei,
você não é coitado. Você não é um coitado. Fala por irmão, você não é coitado não. Tem gente que chora, mas ele chora, mas o choro dele é um choro de lamber feridas. Lembra quando Jesus, ele começou a falar sobre, ele disse o seguinte, chamou os discípulos e falou, eu vou padecer, eu vou apanhar, eu vou ser torturado e eu vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar. Aí Pedro se levantou e falou o quê? Isso não vai acontecer não. Senhor, para com isso, tem dó de ti mesmo. O que Jesus falou? Arreda Satanás, você não cogita, seus pensamentos não são os mesmos de Deus. Calma aí, o que Jesus estava dizendo? Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Jesus tinha Pedro para dizer para ele, tem dó de ti mesmo. Muitos de nós não precisamos de um Pedro, nós mesmos dizemos para nós, oh, mas eu estou sofrendo. É um Pedro dentro de você dizendo, meu Deus, ninguém está sofrendo como eu. E ele fica o tempo todo cativando os pensamentos, que a vida é muito ruim, que ele está sofrendo muito, que ele está padecendo, e esse choro não produz libertação, esse choro não produz resultado, esse choro só produz desfalecimento. Quem está me entendendo? Se você quer se reanimar em Deus, você tem que mudar o discurso. Você não está sofrendo, você é abençoado. Eu sou abençoado, eu sou filho de Deus. Uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. O irmãozinho me ligou, novo convertido aqui da igreja. De vez em quando ele me liga, a gente conversa pelo WhatsApp. E ele falou, pastor, a luta, eu cheguei para cá, eu converti, mas eu preciso de um emprego. Eu falei, Deus vai abrir a porta para você, fique em paz. Aí ele passou a mensagem, pastor, eu estou trabalhando. Eu falei, eu pedi isso para você, é bênção de Deus. Mas passou um mês. Ele falou, ligou para mim quase chorando, disse, pastor, aí pastor, o que aconteceu? Cadê? Mandaram eu embora. Eu falei, o que eu falo para ele? Só falei para ele, falei, calma, uma porta se fechou, outra porta vai se abrir. No outro dia cedo ele me ligou, pastor, o irmão da igreja me contratou. Eu falei, é isso aí, fique em paz. Mas muitos de nós, ao invés de chorar o choro dizendo, a minha vida está nas mãos do Senhor, é o Senhor que cuida de mim, nós choramos o choro do lamento, da murmúria, o choro do lamber feridas, e ficamos o tempo inteiro reclamando. Muitos irmãos ao orar, irmãos, eu fico no lugar de Deus, eu nem ouviria. Se eu fosse Deus, eu não ouvia certas... Aliás, Deus também não ouve. Tem gente que vai orar, aí ele ajoelha e fala, Deus do céu, está difícil, eu estou sofrendo. Aí ele começa a chorar, pensando no sofrimento dele, o tanto que ele está sofrendo. Senhor, que mulher é essa que eu casei? Que marido é esse, Senhor? Que trabalho é esse? E ele então é só murmuração o tempo todo. Preste atenção, se você quer se reanimar em Deus, muda o disco da sua vida hoje. Muda o disco. Muda o choro. O choro tem que mudar. Tem que ser um choro de alegria. Tem choro de alegria? Quem já chorou de alegria? Eu já. Eu sempre choro de alegria. Davi tinha motivos para chorar, mas ele se reanimou em Deus.
Davi foi rejeitado na casa do pai, matou Golias, foi perseguido, tocou para Saul, o rei queria matá-lo, não tinha casa, 13 anos sem casa para morar, tinha todos os motivos do mundo para desanimar, mas não, ele não aceitou a murmura. O que ele fez? Ele se reanimou em Deus. Todos olharam e disseram: é culpa sua, e queriam apedrejá-lo. Deixa eu falar algo para você. A tendência das pessoas, por que elas desanimam? Porque elas querem arrumar um culpado para as coisas. Elas querem colocar a culpa. Desde quando Adão caiu é assim. Deus criou Adão, colocou no Éden, falou: você está sozinho? Fez uma mulher para ele. O sujeito sozinho. O que é um homem sozinho, gente? Minha mulher viaja. Parece que tem um negócio errado na casa. É luta lá em casa. A pia fica suja. Brincadeira, né? Eu sinto falta dela na cama, do meu lado. Desde quando Adão caiu, Deus fez Adão, fez uma mulher bonitinha para ele, tudo certinho. Aí caíram no pecado. Aí Deus chega e fala: Adão, onde você está? Adão estava escondido. O que é que você fez? Eu não fiz nada. Para ser honesto, eu estava muito bem sozinho. Mas o Senhor criou essa dita cuja aí, colocou do meu lado, e olha o que ela me deu para comer. Ou seja, a culpa é da mulher. Deus falou: e aí, Eva? Eva falou: meu também não é culpa. A culpa é daquela bicha ali, ó, serpente. E a serpente, ó, escondeu no mato. Cada um quer arrumar um culpado. Entende o que eu estou dizendo? A pior coisa que tem, o que leva cansaço e desânimo para a sua vida, é você tentar arrumar culpados. Assuma responsabilidades e para de culpar. Nós vivemos num país que tudo é culpa do governo, tudo é culpa das pessoas, é do vizinho, é do pastor, é da igreja, é da célula, é do líder, é do pai. Já viu como que as pessoas culpam pais? Os jovens, minha vida não está dando certo, a culpa é de quem? Meu pai, meus pais. Eu queria nascer numa família rica, aí nasci numa família pobre. Oh, Jesus amado. Você sabe que se tem algo que ninguém escolhe, é pai e filho. Ninguém escolhe. Você escolheu que família você ia nascer? Não, você simplesmente nasceu. Mas aí, quando você culpa seu pai: meu pai nunca me deu nada, meu pai nunca me ajudou, meus pais... Calma aí, se ninguém escolhe aonde nascer, no final das contas você está colocando a culpa em quem? Em Deus. Foi o que Adão fez. No final das contas estão colocando a culpa em Deus. O ímpio é assim, o ímpio culpa Deus. Morre alguém, o que ele faz no caixão? Por quê? Por que o senhor fez isso comigo? Tirou minha velhinha, e agora? Eu não consigo viver só 3 meses. Ele está casando com outro. 3 meses. Ontem eu encontrei com um. Amiga nossa morreu, oh, pessoa querida. Aí fui tomar café, tá ele, falou: pastor, apresentar minha esposa. Falei: ô irmão, que maravilha, que bênção. Por quê? Por que o senhor levou? Porque tudo é culpa de Deus. Para de colocar a culpa nos outros. E às vezes vão colocar a culpa em você. Cuidado com isso, porque isso gera em você o que? Cansaço, desânimo, culpa. Não coloque a culpa em ninguém. Você sabe por que as pessoas procuram culpados? Porque se acham boas. Tem um livro, escreveram um livro, eu não sei o autor, depois eu posso olhar para você. Por que os justos sofrem? Aí a pergunta é o seguinte: quem é justo? No teor da palavra, quem? O que ele está dizendo é o seguinte: por que os bons sofrem? A pergunta é: quem é bom? Perguntaram para Jesus: bom mestre. Ele falou: bom não.
Na terra ninguém é bom. Quem é bom está no céu. Aqui ninguém é bom. Ou seja, olha para o seu vizinho e fala: você é mau. Aqui todo mundo é mau. A pergunta não é por que que eu sou tão bom e estou sofrendo. Não, por que que eu estou sofrendo pouco? Porque eu não sou bom. Entende o que eu estou dizendo? Não somos bons. Por que que as pessoas ficam indignadas e questionando a Deus? Porque acham que não merecem sofrer. Sempre querem culpar alguém. Terceiro, verso 6 ainda. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Amargura no final, como eu disse, amargura é contra Deus. Contra Deus. Eu sei, quando eu falo amargura, você pensa: pastor, como que alguém pode ser amargurado com Deus? É fácil, fácil. Se você olhar para a história do filho pródigo, dá uma noção, mas não dá para entender direito. Então, filho pródigo, dois filhos do mesmo pai, moram no mesmo lugar. Aí um menino mais novo falou: você quer saber do negócio? Eu quero ir embora. Eu quero a minha parte na herança. Pegou, o pai dividiu, pegou a parte dele, saiu. Ele não foi fazer um empreendimento, construir um prédio. Não, ele gastou na orgia, prostituta. Gastou todo o dinheiro. Quando não tinha mais nada, que ele não tinha nem como comer, foi trabalhar cuidando de porcos. Ele lembrou que os funcionários do pai tinham pão com fartura. Ele levantou, pensou como que ele ia convencer o pai e foi atrás do pai. Chegou lá e falou: pai, eu estou passando necessidade. Os trabalhadores do Senhor têm pão com fartura, eu quero ser empregado. Ele falou: que empregado nada, vem cá. Diz a Bíblia que colocou uma roupa nova nele, colocou sandálias nos pés e deu um anel. Anel, toda a família tinha um anel e tinha o símbolo da família. Funcionava como um cartão de crédito. Você ia no armazém, comprava, eles colocavam a cera e colocava ali o símbolo da família. Depois o pai ia lá e pagava. Deu para ele um cartão de crédito. Qual que você acha que foi a reação do irmão? Safado. Saiu, gastou tudo, voltou, ainda recebeu tudo de novo. E eu estou aqui. Aí você não tem noção das coisas. Mas vamos imaginar. Quantos aqui lideram há 10 anos aqui na igreja? Aí, levanta. Muitos irmãos lideram há 10 anos aqui. É só um exemplo, não tem a ver com você. O sujeito é líder, está aqui na igreja, dá o dízimo, lidera a célula há 10 anos. Ele vem em todos os cultos, não falta. Aí parece uma dor do lado, ele vai no médico, tem um tumor. Aí ele, todo domingo ele vem pedindo: Deus me cura, me cura. Um dia, o pastor está pregando e faz um apelo: quem quer ser curado vem na frente. Aí tem uma visitante no culto, uma prostituta, veio vestida a caráter, aquela roupinha coladinha, curtinha, sutiãzinho de fora, batonzão vermelho, uma sombra assim, parecendo um zumbi, andando igual modelo. Aí vem na frente para receber a oração. Vem o líder e vem a prostituta. Aí a gente ora. Aí o líder fala: Senhor, eu lidero aqui há 10 anos, pai. Eu cuido de uma célula há 10 anos. Eu dou o dízimo, nunca faltei um dízimo. Todo mês eu dou meu dízimo. Nunca desisti da liderança. Para mim faltar um culto, olha, tem que ser. Aí ele ora. E a prostituta fala: Senhor, se for por merecimento, estamos lascados aqui. Mas se tiver alguma misericórdia aqui que me alcance, eu quero ser curado. A prostituta volta curada e o líder volta doente. O que você sente? Amargura. Isso aí é amargura que você está sentindo. Entendeu agora o que é amargura? Isso é o que o irmão do filho pródigo sentiu. O problema é que o líder, ele quer comprar.
Ele fala, eu dou o dízimo, Senhor. Eu lidero há 10 anos. E a prostituta fala, eu não faço nada. Eu só faço coisa errada. Mas eu quero tanto ser curada. Aquele povo estava cheio de amargura. Eles chegaram e viram a situação. A família foi roubada, os filhos foram roubados. E eles se encheram de amargura. E disseram, por que isso aconteceu conosco? Por quê? Nós estamos aqui pleiteando uma batalha, estamos na guerra. Por que nossa família foi roubada? Cheios de amargura. Eu lembro uma crente, eu não lembro o nome dela, Goiânia. Ela começou a dar um seminário nas igrejas para como perdoar a Deus. Que as pessoas tinham que perdoar a Deus. Você não tem que perdoar a Deus, mas você tem que ficar livre da amargura que você tem por determinadas coisas. Você sabe, a gente está muito bem com o que tem, até o vizinho ter algo melhor. É assim ou não é? Você tem um carro, golzinho, como é que chama o Gol? Gol Sport, sei lá. Tranquilo, golzinho, direção hidráulica, ar-condicionado, mas o vidro é manual, tá bem. Pastor, meu carro vai onde eu quiser, pastor. O seu vizinho também tem um golzinho. Vocês dois saem, aí um sai para trabalhar, o outro sai para trabalhar, e todo mundo alegre, um ergue a mão para o outro, fala aleluia. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Até o dia, ai Jesus, que o sujeito encosta na garagem um Corolla 0. Aí que você está dando ré no seu carro assim, e ele está dando ré no dele. Oi? Até o oi muda. O carro é o mesmo seu. Mas daqui a pouco, sabe o que esse sujeito faz? O que tem de errado com a minha vida? Por que é que ele prospera e eu não? Por que que ele tem um carro melhor e eu não? Aí piora muito quando é parente. Aí piora. Aí o negócio vai mal. Quando o seu cunhado chega e fala, aí o carro que eu comprei, se alegra comigo, você fala, na hora. Na hora. Quantas pessoas estão amarguradas? Porque não receberam, porque não veio. Mas eu quero dizer para você, hoje nós precisamos falar o que a palavra de Deus fala. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. A Bíblia diz que cairão 1000, 10.000, mas nós não seremos atingidos. A Bíblia diz que toda arma forjada contra nós não vai prevalecer. A Bíblia diz que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Diga aleluia! Deus é bom. Como que Davi se reanimou no Senhor? Eu estou encerrando, só mais 2 horas. Verso 7. Verso 7. Disse Davi a Abiatar, preste atenção nisso aqui. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. O que é a estola sacerdotal? A estola sacerdotal era uma veste de linho. A Bíblia diz que linho representa a justiça do crente. Preste atenção, olha para cá. Por que o sujeito lambe ferida? Porque ele acha que ele é bom e ele não merecia passar o que ele está passando. Mas quando você veste a estola sacerdotal, a roupa de linho, você está se revestindo de Cristo. A Bíblia diz que todos que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A sua justiça agora não é baseada nos seus atos, mas no ato de Jesus na cruz. Não se sabe muito bem como Deus falava. Ele trouxe a estola para Deus falar. A estola tinha
algumas características, né? No peitoral tinha 12 pedras, com o nome das tribos de Israel, que eram 12. Essas letras que tinham das palavras, do nome das tribos, elas dizem os estudiosos que quando Deus falava, elas iam brilhando e formando palavras para Deus falar. Outros dizem que Deus falava quando se vestia a estola sacerdotal e pegava as duas pedras, só duas, chamadas Urim e Tumim, e eles jogavam essas pedras. Essas pedras brilhavam, sim ou não. A resposta de Deus era só sim ou não. Tudo indica que talvez seja Urim e Tumim, porque qual foi as perguntas de Davi? Perseguirei eu o bando do Senhor, sim ou não? Sim. A resposta foi sim. Alcançá-lo-ei? A resposta foi o quê? Sim. Trarei o pessoal de volta? Qual que é a resposta? Sim. Então tudo indica que foi Urim e Tumim. Preste atenção. Deus fala quando você está baseado na justiça correta, não na sua justiça, mas na justiça de Cristo. Para você se reanimar, você tem que parar de olhar para você, tem que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Todas as vezes que você olhar para você, vai dar problema. Preste atenção. Tinha um pastor aqui, amigo meu, ainda tem, ele não é pastor de igreja mais. Ele tinha uma igreja aqui, eu cheguei, passou o tempo, a gente fez relacionamento, e ele falou que tinha na igreja dele uma turma, uma escola, uma sala de cura interior. Cura interior. Eu falei, mas o que é a cura interior? Não, as pessoas sentam nas almofadas e elas começam a olhar para dentro de si, para ver o que tem errado dentro de si. Eu falei, isso aí é o inferno. Irmão, eu vou te falar um negócio para você. Toda vez que você parar para olhar para dentro de você, o resultado vai ser crise. Crise. Todas as vezes que você não olhar para você e olhar para Jesus, o resultado vai ser fé. Está me entendendo? Por isso que nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Você olha para dentro de você, você não se enche de fé. Você começa a ver os defeitos, os erros. Mas quando você olha para o Senhor, você se enche de fé. Fé. Projeta aqui para mim, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20. A resposta do Urim e Tumim era sim ou não. As respostas para Davi foram todas sim. Agora olha o que o texto diz. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nela o quê? O não ou o sim? O sim. Por quê? Porque você agora está revestido da roupa sacerdotal. Você é o sacerdote do Novo Testamento. Então para você não tem não. Para você todas as promessas Deus já assinou dizendo sim. Sim. Pastor, eu posso multiplicar minha célula? Qual que é a resposta? Eu posso casar? Qual que é a resposta? Eu posso prosperar? Qual que é a resposta? Eu posso ser curado? Qual que é a resposta? Eu posso... Sim. A resposta de Deus para você é o quê? Sim. É só você não olhar para você, olhar para o Senhor. Quem está me entendendo? Mas deixa eu te mostrar algo para nós encerrarmos. 1 Samuel capítulo 30, verso 13. Último tópico. Capítulo 30, verso 13. Olha aqui no telão, não deixa ninguém conversar com você. Então lhe perguntaram Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há quantos dias? Quantos dias? Olha para cá. Olha para cá, não converse agora. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Davi, ao contrário dos soldados, que choraram até perder as forças, se amarguraram, colocaram a culpa em Davi. Davi, diz a Bíblia, porém se reanimou em Deus.
e foi orar e perguntar para Deus se ele iria ou não perseguir. E ele foi e conseguiu a vitória. Quando ele está a caminho, ele encontra esse egípcio, que está lá deixado há 3 dias. Diz a Bíblia que ele indicou o lugar e ele venceu a batalha, trouxe a família de volta. 3 dias, no dia seguinte, Saul morreu. Quem assumiu o trono? Não ouvi. Davi assumiu o trono. Preste atenção, pode ser 3 ou 4 dias, mas a vitória de Davi estava 3, 4 dias depois do choro dos 600 homens. Se eles desistem naquele momento, ele perderia o trono, mas porque ele se reanimou em Deus, a sua vitória veio em 3 dias. Preste atenção no que eu vou te falar, não pare, não desista, não canse de fazer o bem, porque em 3 dias o milagre vai acontecer na sua vida. A resposta virá, Deus vai fazer, Deus vai operar, você vai ver a alegria de Deus na sua casa, você vai ver os seus filhos adorando, você vai ver prosperidade na sua casa, você vai ver a cura se manifestando, você vai ver o milagre de Deus. Só não pode parar, não se deixe cansar. Muitos irmãos se cansam porque estão olhando para você. Muitos se cansam porque estão culpando e se colocam como vítima. Mas hoje nós não vamos olhar para o homem, não vamos olhar para nós, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque em 3 dias a sua vitória virá. Fique de pé onde você está. Fala para o seu vizinho: 3 dias, 3 dias a vitória está à sua porta. 3 dias a vitória está à sua porta. Se Davi desistisse, não herdaria o trono. Ei, olha para cá. 13 anos, Davi recebeu a promessa. 13 anos, sem casa, sem moradia, sem cidade, sem reino, sendo ungido rei, mas não tinha o reino, só a promessa. Mas a Bíblia diz que em todas as suas promessas, Deus já tem decretado o sim. O sim. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração onde você está. Feche os seus olhos.